Meu nome é Fernanda Gabriel, eu sou médica neuropediatra, entrego o programa do Teacoli e hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema autismo. Autismo é algo tão complexo que poderíamos ficar aqui muitas horas falando. Então vamos trazer algumas abordagens, algumas reflexões sobre o que é o autismo, alguns mecanismos que acontecem, fatores de risco, para a gente entender um pouco melhor. Eu trouxe aqui para a gente iniciar algumas reflexões sobre a formação de um ser humano. A gente sabe que lá intraútero nós temos os folhetos embrionários, né? São 3 folhetos, o ectoderma, mesoderma e endoderma. E isso é uma representação gráfica para mostrar que o sistema nervoso central vem do ectoderma, junto com a pele e outros anexos. O que isso traduz? Né? Que cada região do corpo vai ter uma formação embrionária. E disso a gente consegue refletir, eu gosto muito desse quadro, porque ele ilustra muito bem, desde a formação intrauterina, lá, zigoto 1, é 1 semana de idade gestacional até 38, que é o nascimento, o sistema nervoso central, que é o item aqui, ó, roxo, a gente percebe que é desde 3 semanas até 38. Então, durante toda a gestação, esse cérebro estará em formação. Diferente, por exemplo, do coração, que com 8 semanas está formado e finalizou. Isso é muito interessante para a gente compreender a influência do ambiente, a influência de uma gestação. Então, como é importante um pré-natal, como é importante diversos cuidados que a gente tem que ter durante a gestação, porque tudo pode influenciar na formação desse sistema. Vocês têm ideia até que idade costuma se formar o sistema nervoso central? Essa é uma pergunta muito curiosa. E às vezes a gente acha, nasceu, está pronto, né? Outros dizem na infância. Aqui, antes da gente completar essa pergunta, aqui é uma ilustração lá, desde 25 dias de intraútero até o nascimento. Então é um cérebro super rudimentar, que com 7 meses, né, quase nem as divisões, as circunvoluções, né, existem, e aos 9 meses ele está macroscopicamente formado. A grande questão é a microscopia, né, como vão se desenvolver essas células. Isso é muito diferente. Então um exemplo dessa microscopia é o neurônio. Quando a gente nasce, os neurônios, a grande maioria, eles são imaturos, eles são menores, eles têm menos conexões ali. Se a gente olha a cabeça do neurônio, essa é a cabeça que o corpo, a cauda, né, e o corpo. Se a gente olha a cabeça, tem muito menos dendritos, né, que são as conexões. O corpo dele também não tem a bainha de mielina, que é uma gordura que envolve, vamos explicar um pouco assim, né? Uma gordura que envolve o corpo e que é fundamental para a transmissão das sinapses, né? Que são os impulsos elétricos, e é através disso que as células do sistema nervoso central se comunicam, e assim como na região inferior, né? Então é um neurônio mais com menos ramificações, mais pobre. É assim que nós nascemos, ele é imaturo. Então nós temos todo o período da infância, e aquela pergunta que eu falei, vai até por volta dos 23, 24 anos, que é quando finaliza a formação do sistema nervoso. Por quê? Porque a grande parte, que é a principal do desenvolvimento, é a mielinização, que é aquela gordura que envolve o corpo do neurônio. Isso é fundamental se nós formos pensar em tempo de intervenção, a importância dos estímulos na primeira infância, como é um período tão precioso, né? E além disso, a gente vai discutir outros mecanismos que vão reforçar essa importância da intervenção precoce, que eu já trago para a gente refletir um pouco, tá? Então assim, quando a gente fala em informações, a gente fala em cérebro, tudo funciona através de conexões. Essas conexões são as sinapses, são as trocas de informação entre os neurônios. E ela vai existir de acordo com a interação genética, ambiente e experiências desse bebê. Isso é fundamental. Por quê? A genética por si só, ela não é 100%, e o ambiente por si só também não, né? O ambiente, ele é fundamental, ele vai modelar essa genética, e o ambiente entra as experiências, né? E é através disso que a gente vai consolidar
a aprendizagem e o comportamento. Vocês vão perguntar, bom, Fernanda, por que está trazendo isso se o assunto é autismo? Né? Acho que é muito importante a gente entender a formação e o funcionamento do cérebro para então entender o que ocorre, né, no transtorno do espectro. E isso vai nos trazer uma noção melhor também da importância que a gente fala de intervenção precoce, importância das terapias, e às vezes isso fica um pouco vago. Se a gente entende o desenvolvimento normal, a gente consegue aplicar melhor todos esses conceitos que a gente vê no dia a dia. Então, todas as informações que são recebidas pelo sistema nervoso central, que vão ser filtradas através dos órgãos sensoriais, elas são processadas, armazenadas, e a maior parte do processo é nos primeiros anos de vida. Então, quando eu digo assim, a gente temos uma criança que está aprendendo a falar, que está aprendendo ainda diversas palavras e descobrindo o mundo, eles são solo fértil de aprendizagem, né? Então, um exemplo clássico que eu gosto de usar muito, a gente vai falar sobre árvore, né? Então, a gente vai ensinar uma criança o que é uma árvore. Uma coisa é a gente contar o que é uma árvore, outra coisa é a gente levar essa criança para pôr a mão na árvore, cheirar a flor, experimentar a fruta que essa árvore dá. Então, quanto mais conexões, mais órgãos sensoriais a gente envolver, melhor vai ser a consolidação desse aprendizado, porque a gente vai ativar diferentes áreas desse cérebro que está em formação, e isso vai ser fundamental para construir esse conceito e concepção, né, do que é a árvore. E nisso a gente pode trazer diversas reflexões, né? Esse cérebro que é fértil, que está em processo de construção, se a gente tira a oportunidade dele experienciar, dele experimentar, dele conhecer, dele explorar e coloca 100% na frente de uma tela, quais são, né, os prejuízos que isso vai acontecer nesse cérebro que está em formação? Né? Algumas reflexões que a gente pode trazer, porque a tecnologia ela traz diversos avanços, né? E a gente pode utilizar ela muito a nosso favor, mas também nós temos os prejuízos. Então a gente tem que trazer essas reflexões também, principalmente no cérebro tão imaturo e em formação. Né? Então os estudos estão cada vez mais se aprofundando e hoje a gente sabe que a Sociedade Americana de Pediatria, a Sociedade Europeia de Pediatria Brasileira também não recomenda, por exemplo, telas nos 2 primeiros anos de vida. Telas, eu digo, celular, tablet, TV, né, tudo que dá acesso a mídias, a eletrônicos. Né? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter nesse cérebro em formação. Essas ligações, então, entre os neurônios vai formar uma rede, que nós chamamos de sinapse. E as sinapses são fundamentais para conduzir essa informação. Só que ocorre algo muito interessante, porque nos primeiros anos do desenvolvimento infantil, né, a criança vai ter o dobro de sinapse, o dobro de conexões neurais, né? Por quê? Porque é um cérebro que está fértil, então vão haver mais sinapses, mais conexões, e a gente vai ter alguns períodos cruciais ao longo da vida que o que não está sendo utilizado vai ser descartado. Então, o que não usa é descartado. E o que usa e o que é bem usado é que nem uma academia, que nem músculo. Se a gente não exercitar e não praticar, ele não cresce. O cérebro também é assim, né? A gente tem que alimentar. E o alimento do cérebro são as experiências, são as vivências, né? Por isso que eu digo a questão assim, da importância da intervenção precoce e dos prejuízos, por exemplo, dos eletrônicos, nesse momento tão importante. E o cérebro forma uma reserva extra. Né? Então, essa figura ilustra muito bem. O que é isso? É um corte visto no microscópio do cérebro de crianças recém-nascidas, 3 meses, 15 meses e 2 anos. E a gente vai ver ao longo o fortalecimento dessas conexões, dessas sinapses ao longo dos anos, chegando a ficar bem intensa, né? E mais pra frente tem uma outra imagem que vai mostrar no decorrer da vida como ela vai acontecer. Então assim, com o tempo, as conexões que não são utilizadas com maior frequência vão ser destruídas. Porque a gente precisa de espaço, né? A gente precisa criar espaço. Então o que não é utilizado é destruído para ter espaço para novas conexões.
Aí a gente fica pensando, bom, e o que não for estimulado, né? Claro que tudo é uma questão de bom senso, porque a gente fala muito de estimulação, mas temos que cuidar também a hiperestimulação, né? Todo esse equilíbrio que nós temos que ter entre o estimular e o estimular saudável, que é adequado para uma criança, né? E aqui a gente traz então que o que não é utilizado é descartado, isso se chama poda neuronal ou neural, tá? E essas podas neuronais ocorrem na primeira infância, então por volta dos 2, 3 anos ocorrem essas poda, que é essa limpeza, vamos resumir assim, do cérebro do que não está sendo utilizado é descartado. Essa figura foi a que eu mencionei antes. Ao nascimento, 7 anos e 15 anos. Olha lá como era bem pobre essas sinapses, aos 7, muito rica essa rede, só que lembra que não vai ser utilizado, vai ser descartado, então aos 15 já começa a diminuir. Então uma criança, por volta dos 2 anos de vida, ela tem o dobro das conexões que um adulto, né? E isso mostra que eles estão férteis para aprender, mas é um período, é uma janela de oportunidade. Se a gente não explorar e não utilizar, essa janela vai se fechando e as oportunidades vão ficando mais difíceis, né? Um exemplo claro, uma criança aprende uma língua em 2 anos, né? Um ano já começa a falar as primeiras palavras, né? Se jogarmos nós adultos, que seja dos 30, 40, 50 anos, né? Jogar a gente na Rússia para aprender russo, garanto que um ano a gente não vai estar falando. Por quê? Porque as crianças vão ter essa facilidade na aprendizagem devido a essas conexões que estão férteis. Então isso é muito importante a gente poder olhar esse período como algo muito precioso e muito rico, né? Se a gente olhar uma criança nessa idade, a gente enxergar essa janela de oportunidade, eu garanto que a gente vai ter um outro olhar e um outro cuidado com essas crianças, né? De uma forma geral, dentro ou fora do espectro, né? Estamos trazendo aqui. Então agora falando um pouquinho de autismo, né? O que é o autismo? Eu vou trazer um pouco algumas coisas sobre o autismo e depois nós vamos comparar como é o desenvolvimento então do cérebro das crianças, né, com autismo e alguns modelos que se estudam. Claro que isso não é totalmente 100%, mas são estudos e que a gente vai criando teorias, né, entendendo melhor o funcionamento. E eu imagino que a medicina, a medicina ela não é estática, né, e a cada dia a ciência vem evoluindo, felizmente, e a gente vem descobrindo cada vez mais. Então, acredito que daqui a 5 anos essa nossa conversa já vai ser ultrapassada, né? A gente vai ter muito mais descobertas nessa área e compreensão muito além do que a gente está abordando hoje. Ainda mais com o incremento da genética, né? E agora toda essa questão da inteligência artificial, que eu acho que vai entrar muito no nosso contexto e vai mudar muitas coisas da nossa forma de viver e funcionar, né? Impactando também nas questões de saúde. Então, assim, transtorno, primeiro é um transtorno, não é uma doença, né? Então, estamos falando sobre um transtorno que vai ter um grupo de sintomas e comportamentos no qual a gente vai enquadrar e pensar nessa possibilidade. Espectro. O que é espectro? Quando a gente fala em espectro da luz, a gente fala do branco ao preto e toda a infinidade de cores possíveis e imagináveis, que às vezes uma cor nem a gente não consegue nem dar o mesmo nome de tão diferente que ela pode ser, né? Então o espectro mostra uma grande variabilidade, ou seja, uma criança autista nunca é igual a outra criança autista. A gente vai ter uma grande mudança de apresentação clínica, que nos faz entender também a importância do tratamento individualizado. Né? Porque se a gente quiser tratar como um pacote, autismo se trata assim, não vai funcionar. A gente tem que conhecer essa criança, entender quem ela é, quais são as principais dificuldades, quais são as necessidades em si, e assim individualizar o tratamento para aquela criança. Isso é bem importante, isso nos explica através do espectro, né? Então, é um grupo clinicamente heterogêneo. A gente vai ter crianças com, às vezes, sintomas bem mais intensos, né? Que a gente logo pode perceber, né? Que tem
sintomas dentro do espectro e outras que são muito mais sutis. Eu tenho um estudo que fizeram com psicólogos que tinham experiência em autismo e fizeram um teste com eles vendo vídeos de criança. Eles tinham 10 minutos para observar os vídeos das crianças e poder dizer se as crianças tinham ou não possibilidade de ter autismo. Tá? E foi visto que em 30% eles não conseguiram acertar o diagnóstico. Por quê? Porque como nós estamos lidando com o espectro, agora nós temos, por vezes, casos mais leves e sutis que a gente precisa conhecer muito mais essas crianças, não são comportamentos que em 10 minutos, às vezes, a gente vai conseguir explorar o todo, né? Então, essas questões mais leves e sutis, às vezes, são detalhes da interação, como essa criança usa a prosódia, como ela se aproxima, como é o contexto social, se ela consegue se enquadrar ou não. Comportamentos, às vezes, muito mais sutis do que a gente, estereotipia, se isola, autismo, né? Então, isso nos traz uma reflexão que a gente tem que conhecer muito bem do que a gente está falando, entender muito bem o que é o autismo para o diagnóstico, porque nós não temos cura, uma vez autista, sempre autista, então temos que cuidar muito na questão do diagnóstico, né? E hoje nós estamos vivendo uma situação pós-pandemia, mudança de estilo de vida, as famílias cada vez menores, convivem com menos crianças, os pais trabalhando bastante, muitas telas, saem menos, vão menos na pracinha, no parquinho, e aí a gente fica perguntando, né, quando a criança chega, às vezes um atraso de fala, né, a gente digita ali no Google, atraso de fala, primeira coisa que pula na tela, autismo, né, e eu recebo muitas vezes no consultório suspeitas de autismo que a gente tem que desconstruir também, outras tem que construir, mas como isso a gente tem que trabalhar caso a caso, e o que é importante, que independente do diagnóstico, né, é importante, o diagnóstico é fundamental, mas independente dele, quando há atraso, a gente tem que intervir, nós temos que estimular, daí entram as terapias. E por vezes a gente tem que iniciar as terapias, corrigir esses atrasos, falta de estímulo, e então observar como vai ser o desenvolvimento daquela criança para daí sim a gente poder bater o martelo, né, na questão diagnóstica, se realmente é autismo ou não. Né? Em algumas situações, claro que isso depende de cada caso, né, mas cada vez mais a gente tem tido essa noção da importância da gente oportunizar os estímulos da criança, observar devido a essas questões de pandemia, falta de estímulo, poucas crianças. Então, assim, muitas vezes as crianças não sabem brincar, porque os pais não a correria, a rotina, não sentam para brincar, não ensinam como brincar. Então, isso é muito desafiador, né? Para todos nós que somos pais e que somos terapeutas, cuidadores, e a gente tem que ter todo esse olhar. Então, além disso, quando a gente fala que ele é um grupo clinicamente heterogêneo, né? Uma criança autista nunca é igual a outra, a gente tem que se abordar, tem que pôr os pés no chão e pensar, bom, então todo mundo pode ser autista, né? Se um é diferente do outro, fica meio perdido isso, vago. Não, existem critérios clássicos e claros do diagnóstico, mas que vão nos permitir uma variabilidade na questão dos sintomas. Uns podem ser mais intensos, outros mais sutis, e aí vem a expertise, eu acho, né, do profissional que acompanha em conhecer e entender aquele comportamento para a gente poder fazer o diagnóstico. E o diagnóstico ele vem da onde, né? De onde que surgiu, onde que está escrito essas orientações para o diagnóstico. Então, o que nos rege em termos de critérios diagnósticos é o Manual de Doença de Estatísticas Mentais, que é o DSM, que ao longo dos anos ele teve o DSM-1, 2, o 3, o 4, agora nós estamos no 5. Do 4 para o 5 teve uma grande quebra no diagnóstico, principalmente do autismo, foi o que mais mudou. O autismo virou outro diagnóstico completamente diferente dessa mudança do 4 para o 5, é uma dos transtornos que mais se modificaram. Então, assim,
Do 4 para o 5 entrava transtorno de Asperger, entrava transtorno de Rett, e a gente foi, como eu falei, a medicina não é estática, a gente vai descobrindo e entendendo, por exemplo, o Rett, hoje você sabe que é uma condição associada ao cromossomo X, então é uma questão genética, a criança pode ter sintomas que nos faça pensar em transtorno do espectro, sim, mas tem essa questão genética clara da alteração cromossômica. Então, isso já se saiu do grupo do transtorno do espectro autista, né? E essas mudanças também nos proporcionaram uma maior flexibilidade no diagnóstico, entendendo melhor esse espectro, né? Porque antes era transtorno autista, hoje é do espectro, mostrando que tem um espectro, casos mais leves, moderados, casos mais graves. Isso faz com que a gente consiga diagnosticar mais também. Então, uma das grandes perguntas, bom, tem mais autista, né? Um boom de autista, a gente não sabe ainda bem certo o que está acontecendo, mas nós temos evidências claras na literatura. Tudo que eu falo aqui é baseado em estudos, não no achismo, né? Assim, evidências claras que até o momento, por exemplo, vacinas não causam autismo, né? Então, eu vou trazer um pouquinho sobre causas. A gente não conhece todas, eu imagino que porventura possam surgir, né? Mas o que a gente sabe é que essas mudanças do diagnóstico e profissionais cada vez mais capacitados, e a gente fala mais de autismo hoje do que se falava há uns anos atrás. Então a gente sabe mais, a gente tem acesso à internet, então é um pouco mais fácil fazer diagnóstico, né, do que há 15, 20, 30 anos atrás. Então isso também nos proporciona uma maior taxa de diagnóstico. E eu falei de assim, autismo leve, moderado, grave, a gente sabe que o DSM trouxe os níveis. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque os níveis que o DSM traz é em relação ao nível de suporte de apoio e não ao nível de gravidade. Claro que uma coisa acaba ficando relacionada à outra, né? Então assim, um autista nível 1, eu vou usar autista para não ficar transtorno do espectro autista, né? Um autista para resumir. Nível 1 significa que ele tem um grau leve de necessidade de suporte nas atividades de vida diária e no autocuidado. Grau 2 moderado, nível 2 grau moderado e nível 3 grau severo. Severo precisa de mais suporte, mais apoio. Claro que uma criança que tiver um comprometimento maior e que se enquadre no nível 3 grau severo de suporte, a gente entende que é uma criança que vai precisar de mais ajuda, né? E isso consecutivamente repercute também a gravidade e a intensidade dos sintomas, se ela precisa de mais autocuidado, mais sintomas. Mas o que eu venho refletindo aqui é que dependendo da idade, às vezes é um pouco difícil, porque os muito pequenos eles precisam de suporte em tudo, né? Então tu não tem como dizer que ele é grau leve, porque eles vão precisar de suporte nas atividades de vida diária dependendo da idade. Então isso a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque isso gera uma angústia, uma ansiedade, né, nas famílias, que é natural, porque a grande questão quando vem um diagnóstico é a gente pensar a longo prazo, perspectiva, que adulto vai ser, como vai se desenvolver, que chances vai ter na vida de oportunidade de trabalho, emprego, relacionamento. A gente não tem bola de cristal, eu brinco, né? Mas assim, a criança vai nos dando sinais. O mais importante, quando surge o diagnóstico, é a gente se basear no que a gente pode fazer hoje para tentar construir esse futuro melhor possível. A gente oportunizando hoje, sem dúvida a gente vai colher um futuro melhor, mas o quanto ele vai ser, a gente às vezes não consegue, quando é muito inicial, ter uma ideia. Ao longo do tempo a criança vai mostrando. Então, trazendo isso, eu já digo que o autismo não tem cura, mas a gente pode mudar os níveis, né? Isso é importante. Então, às vezes, um autista que é grau 3 severo, com as intervenções, os estudos mostram que a gente pode diminuir para grau moderado de suporte, às vezes grau leve. Isso é muito importante a gente ressaltar, que a gente começa a entender a importância, então, dessas intervenções, né? Pensando a longo prazo, em termos de independência, qualidade de vida e autonomia. Aqui, além do DSM, nós temos também a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que antes era a CID-10, agora nós utilizamos a CID-11.
A CID-11 ela funciona mais como um código, porque ela vai ter um número, letras e números, né? Um código de classificação para tornar laudos, atestados e comunicação entre os profissionais de uma forma mais sigilosa possível, né? Porque através de um código é um pouco mais difícil o acesso. Então, ela não nos orienta tanto quanto o diagnóstico, que é mais DSM, mas ela nos orienta essas questões de sigilo. E hoje a CID-11 ela mudou bastante, né? Comparado à CID-10. As principais mudanças são que o diagnóstico do autismo, eles vão usar aqui parâmetros como algumas comorbidades, como a deficiência intelectual, se ela está ausente ou presente, e a questão do uso da fala, se ela é funcional ou não funcional. E assim vai se cruzar, né? Tem deficiência intelectual, fala preservada, não tem deficiência, e a gente vai cruzando e vai tendo números, códigos diferentes para cada situação clínica, né? Nos auxiliando nessas questões dos diagnósticos e laudos. E aí a gente fala, bom, autismo, temos que ter um caminho para o diagnóstico. E qual é esse caminho? Claro que se eu trouxer os critérios do DSM, a gente vai ficar, acho que uns 2 dias falando aqui. Esse é um resumo sucinto, mas para entender que existe uma orientação em relação ao diagnóstico, né? E que ele envolve 2 pilares que são fundamentais. No DSM-4 eram 3, agora se encurtou para 2, mas que traduzem praticamente a mesma coisa, só se somou aqui no outro conjunto, né? Então, é obrigatório uma criança que tem autismo, ela tem que ter déficit na interação social. Aqui eu vou exemplificar um pouco o espectro. Ou é aquela criança que se isola completamente, fica no seu cantinho no mundo da lua, né? Que às vezes os pais trazem, que está lá no seu mundinho. Ou, que é uma versão do espectro, né? Ou é aquela criança que vem, que até fica olhando e tal, tá junto no grupinho, mas ela não consegue interagir, ela não brinca, ela não convida, ela fica mais observando, mas ela não consegue interagir, né? Eu tenho situações assim, adolescentes que tem, principalmente quando a questão intelectual é preservada, né? Um adolescente que tem a questão intelectual preservada, na verdade, ele é de alto funcionamento, esse adolescente, então na escola ele nota 10, sempre nota 10, uma exigência gigantesca dele em relação aos resultados que ele tem que obter, e questões sociais ficam aquém, ficam além. Então, um exemplo, uma colega escreveu um bilhete para ele e fez um coração nesse bilhete. Todos os coleguinhas da turma começaram a dizer: fulaninho, ela gosta de você, ela está interessada. Ele entrou em crise existencial, porque na cabeça dele, jamais ele estaria namorando e jamais aquilo fazia sentido. Então ele ficou 2 semanas sem ir à aula, porque ele não conseguia tolerar aquela situação. Então, a gente vê, é algo que é intenso, mas assim, ele convive, ele pode ter um grupo de amigos, né? Só que as questões sociais são muito mais rígidas, é mais difícil essa flexibilidade que a gente tem que ter dentro dos contextos sociais, né? De como lidar, é muito mais difícil, é muito mais sofrido para eles, né? Nessa situação. E outro é padrões de comportamento e interesses restritos e repetitivos. Eu sei, até eu fico temerosa de ter que falar autismo em tão pouco tempo, porque eu imagino que eu não vou conseguir ilustrar todas as situações, e às vezes alguns pais ou familiares podem não se sentir representados aqui, né? Mas eu tenho que dar algumas, assim, ilustrações, e a gente, claro que não vai conseguir abordar todas as ideias do espectro, né? Mas, por exemplo, padrões e comportamentos e interesses restritos. Aqui entram estereotipias, aqui entra a rigidez, a dificuldade na mudança da rotina. Então, um exemplo bem claro, uma outra criança de 8 anos que a mãe resolveu mudar a sala de café da manhã ali, da cozinha, e ele, no outro dia, quando percebeu que a sala estava diferente, ele não conseguia, ele teve uma crise porque ele não conseguia fazer as refeições, porque tudo estava diferente, e isso era muito difícil para ele. Então, assim,
cada criança vai reagir de uma forma. Não quer dizer que todo autista, se tu mudar a mesa da casa, ele vai reagir dessa forma. Não, isso vai... a gente mostra que para ele, essa questão da rotina tem um peso muito maior. Mas a gente vai perceber esse tipo de comportamento de forma sutil nas outras crianças também, né? Então, existem crianças que se muda de professora, se desorganiza, se muda a escola de prédio, se desorganiza. Tem a questão aqui que entra interesses restritos e repetitivos, que pode entrar a questão da seletividade alimentar, as questões sensoriais também, né? A hipersensibilidade sonora, a questão do toque, que pode ter alguma sensibilidade, às vezes a roupa, a etiqueta que não aceita. Então aqui os exemplos são multivariados, para a gente entender a complexidade, né, e a gente falar de uma forma bem importante, que o transtorno ele não é simples, né, ele é complexo. Por quê? Porque o ser humano ele é complexo. Né, e isso é bem interessante, mas que existem pilares que nos norteiam. E o principal é o déficit da interação e esse padrão de comportamento e interesses restritos e repetitivos. Entram aqui, por exemplo, os hiperfocos, né? Então, tem criança que tem hiperfoco em dinossauro, hiperfoco em carros. Eu tive crianças que decoram marcas de carros, sabem todas as marcas. Às vezes não tem a fala funcional, as outras palavras não conseguem pedir uma água, pão, mas assim, a marca do carro ele fala. Né? E a gente vê o uso disso, qual a utilização que ele faz, principalmente para ver que se mescla, né? O hiperfoco em carros vai mostrar às vezes que existe um déficit da interação, porque para a fala ele vai usar para o carro, mas para a interação não faz sentido para ele, não tem essa necessidade de, né? Então a gente vai entender um pouco essa complexidade. E esse conjunto vai nos fazer pensar no autismo. No DSM, para quem tem mais interesse, tem exemplos, né? Tem mais descrito, né? O que enquadra esses grupos de classificação dentro do autismo, dos grupos de sintomas para o diagnóstico do autismo. E quando a gente fala disso, acho que é muito importante, né? Falando de cuidadores, de professores, da assistência social, eu acho que de toda a sociedade, cada vez mais que a gente fala de autismo, quanto mais a informação chegar, a gente vai conseguir ajudar mais de uma forma geral, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria criou esse quadro que eu gosto de trazer. Isso aqui não é igual ao autismo, né? Isso aqui são habilidades que a criança deveria estar fazendo e que não atingiu na idade, que mostra como uma bandeira vermelha de atenção, cuidado, para que a gente precise olhar para essa criança e ver o que está acontecendo. Primeiro, o que está acontecendo? Né? A gente precisa melhorar o estímulo, a gente precisa de intervenção com algum terapeuta. Então, esses são os sinais de alerta. Então, 6 meses, poucas expressões faciais, baixo contato ocular, que é o olho a olho, ausência de sorriso social, que é aquele, a gente já olha a criança, abre um sorrisão, buscando a troca do sorriso, né? E, no geral, um pouco engajamento sociocomunicativo. Então, nós sabemos que, por volta dos 3 meses, já inicia o sorriso social. Então, aos 6, o que a gente espera? Aquela criança que está com as bolinhas atenta, assim, né? O olho querendo explorar tudo, olhar, tu já sorri, ela já abre o sorrisão, porque ela está atenta, ela está buscando o outro rosto para interagir. É uma criança que está ligada no meio e na troca da face. Existe algo que se chama neurônio espelho. O que é neurônio espelho? As crianças aprendem a partir de experiências, como a gente trouxe antes, né? E nós adultos e os cuidadores são modeladores, a gente vai modelar esse neurônio. Por quê? Neurônio espelho significa a criança olha e copia, aprende através da cópia, né? Então a gente acaba modelando, exemplificando, dando nomes aos sentimentos, explicando, mostrando as reações, né? Então, se a gente sorrir, a criança vai sorrir de volta, porque ela entende que ela sorrindo, ela vai ganhar um outro sorriso de volta. Então ela tem um ganho social com isso, porque ela quer trocar, ela quer interagir.
uma criança que não faz isso, a gente tem que ficar atento, né? Aos 9 meses, não faz troca do turno comunicativo, não balbucia mamãe, papá, não olha quando chamado pelo nome, não olha quando o adulto aponta e praticamente não imita. A gente vai ver que logo a gente faz um barulhinho e eles já querem imitar, eles não sabem falar. A gente faz um barulho de tosse, eles já querem imitar tosse. A gente dá um sorriso, já imita sorriso. Aos 12, ausência de balbucios, não apresenta gestos convencionais como dar tchau, oi, beijo, né? Não fala mamãe e papai, e a ausência da atenção compartilhada. A atenção compartilhada é algo muito importante, que são essas trocas, né? A criança ela vai querer dividir coisas e olhar a tua reação, né? Pegar um brinquedo, olhar a tua reação. É muito interessante, assim, existem questionários de triagem na suspeita do autismo. Na verdade, questionários deveriam ser aplicados a todas as crianças para a gente identificar atrasos no desenvolvimento. Um desses questionários é o MChat, que é muito fácil de aplicação. E tem ali nas perguntas, que é bem interessante, que vai entender um pouco essa atenção também compartilhada, que é assim, se tem um barulho no ambiente, né? A criança se assusta. A primeira coisa que ela faz é olhar para a cara dos pais, para ver a reação deles, né? Qual vai ser a reação deles para ela entender como ela tem que se comportar, né, naquela situação. Porque os pais espelham muito esses primeiros anos de vida. Então, aí a gente começa a entender a importância da gente estar presente, a importância do toque, do carinho, do afeto, do estar junto, para a gente dar essa oportunidade desse cérebro aprender e desenvolver, juntando todas as outras informações que a gente trouxe antes, né? De uma forma mais saudável possível. Em qualquer uma dessas fases, tá? Se perdeu habilidades, começou a falar mamãe e papai, parou de falar mamãe e papai. Bom, atenção, alguma coisa está acontecendo? Não deveria, né? Então a gente tem que intervir. E aí, falando do autismo, lembra que eu falei que a prevalência cada ano está um pouco maior, né? Se a gente for pensar lá em 2004, era 1 para cada 166. 2021, 1 para cada 44, né? Então, assim, de 1 para 66 para 1 para 44, temos um abismo, né? Gigantesco. Esses são os dados do CDC, que é dos Estados Unidos. Eu brinco um pouco que o Brasil, por enquanto, quem sabe um dia, não temos dados, né? Então a gente é bem perdido. Então o que eu tenho para trazer aqui, Estados Unidos pesquisa bastante. Só que existem outros estudos, o CDC, esses estudos aqui, eles compararam de crianças até 8 anos, tá? Então, 1 em cada 44 crianças de até 8 anos podem teriam autismo nos Estados Unidos, tá? Existem outros estudos, um que foi publicado em julho de 2022, trazendo que seria 1 para cada 30 crianças. Mas aí eles mudaram um pouquinho o desenho do estudo. Aqui era até 8 anos, esse era até 13 anos. Então você pegou mais crianças, a questão da idade, né, se abrangeu, e daí foi 1 para cada 30. Se a gente for pensar 1 para cada 30, a cada 100 temos 3. Arredondando, né, a matemática. Mas isso é bastante, né? E a gente fica pensando, então, na importância de como sociedade a gente entender o que é o transtorno, como a gente realmente abraçar e incluir essas crianças, né, que cada vez mais estão fazendo parte do nosso dia a dia, e da gente entender como sociedade como um todo. Porque antes era só o médico, o terapeuta. Não, agora também a farmácia, o açougueiro, o atendente de caixa de banco, todo mundo tem que entender para a gente poder também auxiliar e incluir, né, essas crianças. As escolas, então, a gente nem... Né, que é fundamental, né, essa compreensão melhor em relação ao autismo. E a gente fica se perguntando, tá, e a causa? Por quê? De onde surge, né? As famílias me perguntam, tá, mas por quê? Por que o autismo? E o que a ciência nos traz? Que é um conjunto, ambiente genético. Isso se chama um termo cada vez mais estudado, que é epigenético. O que isso quer dizer? A gente nasce com uma genética, nosso DNA, que pode atuar dependendo do nosso estilo de vida. Por exemplo, pressão alta.
eu posso ter, meu pai ser hipertenso, eu tenho uma chance maior de ter hipertensão alta, principalmente se eu não fizer atividade física, se eu comer comida com muito sal, né? Então todos os meus hábitos de vida vão somar minha genética ou diminuir a genética, aumentando ou diminuindo a chance de. No autismo isso é bem importante. Claro que os fatores genéticos, como o desenvolvimento do autismo ele é muito cedo, né? Eles têm um peso bem importante. Dado disso é que assim, a heredabilidade genética, que é passar de um para o outro, pode chegar a 90%. E isso mostra que a taxa de uma criança com autismo vai ser maior em famílias que já têm alguém com autismo, chegando a gêmeos idênticos a 98%. Então a gente mostrando como a genética ela é impactante. Mas a gente sabe que o ambiente pode moldar um pouquinho. Então, claro, uma genética que já é forte, suscetível, mais um ambiente que não estimula, que é pobre, que não proporciona o desenvolvimento, como a gente trouxe ali desse cérebro fértil, vai impactar mais, né, nessa criança. Então isso é importante a gente entender. E por isso que a gente vai tentar intervir o mais precoce da forma ambiental, para tentar oportunizar que essa criança consiga se adaptar melhor para o futuro em termos de qualidade de vida. Então o ambiente também tem o seu papel. Pensando na questão ambiental, eu falei da intervenção, isso depois, né, maiores, mas hoje se sabe que questões gestacionais podem ser muito importantes, né, e atrapalharem, né, a questão genética, influenciando o diagnóstico, né, a sintomatologia do autismo. Então existem algumas condições que são risco. Eu não estou dizendo aqui, ó, idade materna ou paterna avançada, quer dizer, que mãe ou pai que tem idade maior vai ter um filho autista. Não, mas os estudos mostram que tem uma maior chance de. A gente está falando de chance, não de relação direta. Então, idade avançada, condições metabólicas como diabetes, hipertensão, obesidade, porque tudo isso vai liberar substâncias inflamatórias e cada vez mais a gente vem estudando a neuroinflamação. O impacto dessa inflamação de substâncias inflamatórias nesse cérebro, informação que eu falei lá do início, toda a gravidez é o cérebro que está se formando. Então, qual é o impacto disso, né? Exposição ao valproato, que é uma medicação, infecções maternas, poluição do ar, exposição a pesticidas. Então, há 50 anos atrás a gente não tinha essa exposição à poluição e pesticidas que a gente tem hoje. Então, qual é o impacto de tudo isso? Os riscos perinatais. Então, toda criança que for prematura vai nascer com um cérebro mais delicado. Lembra que a gente falou que a formação do cérebro vai até o finalzinho? Então, é um cérebro mais delicado e propício a sofrer lesões. Então, quanto mais prematuro for, mais risco de ter uma lesão. Então, os prematurinhos às vezes podem ter derrame, né, que é um acidente vascular cerebral, pode sangrar mais o cérebro, e tudo isso vai causando lesões que podem impactar no funcionamento desse cérebro. Então são cuidados bem importantes. Ainda mais que hoje, com o avanço da medicina, os bebês sobrevivem que antes não se sobrevivia, né? Então hoje, com 850 gramas, tu já pode sobreviver. Né? E o impacto disso de um bebê tão ainda em formação, sobreviver extraútero. Né? Então, alguns impactos podem ocorrer. Eu não estou dizendo que o bebê de 850 vai ter autismo, não. Mas os estudos mostram que é um cérebro que vai estar mais vulnerável. Isso sim. Né? Isso é importante. E então a gente vem tentando compreender o que acontece nesse cérebro. Né? E agora eu vou trazer um pouco das informações que a gente abordou antes sobre poda neural, né, sinapses, para a gente entender um pouco o funcionamento no autismo, o que acontece. Eu gosto tem um artigo que traz isso que é muito interessante, está em inglês, mas eu vou explicar, espero que fique bem fácil, né? Ali no meio, o círculo laranja, tem ASD, que significa transtorno do espectro do autismo, né, em inglês. No meio, comorbidades neuropsiquiátricas, porque aqui a gente não vai conseguir abordar tudo que eu gostaria, né? Mas o autismo ele pode ter comorbidades.
diversas, dentre elas a epilepsia, por exemplo, que pode estar presente em 30% dos autistas, dentre outros, transtorno do humor, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de aprendizagem no geral, enfim, transtornos do sono, transtornos de hipersensibilidade, questões alimentares que entram também como comorbidades. Tudo isso vai sofrer inflamação, vai sofrer interação do processo neuroinflamatório, ativação microglial, uau, não é muito difícil, né? Então, a ativação microglial se refere às micróglias. O que são as micróglias? São células do sistema nervoso central, células do cérebro, que funcionam como faxineiros. Eles é que fazem a limpeza do que não está sendo utilizado, é descartado, vamos usar assim, né? Elas fazem são macrófagos, né? Eles engolem e digerem, vamos por assim, destroem o que não está sendo utilizado. Então, essa ativação microglial, por alguns motivos, dentro da inflamação e questões genéticas, não funciona da mesma forma. Então, o lixeiro que vai limpar ali a faxina, né, vai fazer, não vai limpar da mesma forma como a gente espera de um cérebro que não teria o transtorno, né? E, além disso, alterações na estrutura da sinapse, na estrutura cerebral. Aí são alterações macroscópicas, geralmente. Então, hoje se sabe que por volta de 80% a 90% das ressonâncias das crianças que têm autismo são normais, porque não é na macroestrutura, não costuma ser na formação, mas pode ser. A grande maioria é microscópica, é funcionamento, é química, e é um pouco mais difícil a gente medir isso. Por isso que, vou aproveitar aqui a oportunidade de dizer que por isso que no autismo não tem um exame, né? A gente não tem um exame de sangue, a gente não tem um eletro, a ressonância que a gente vai fazer e vai ver escrito autismo, não tem autismo. Por enquanto não temos um exame, pode ser que em algum momento a gente tenha. Existem alguns modelos matemáticos aí de umas ressonâncias diferentes, comparam regiões cerebrais e fazem cálculos para estudo científico que conseguem se aproximar às vezes do diagnóstico, mas não é algo que a gente consiga utilizar na prática, no dia a dia. Então, o diagnóstico do autismo funciona, como eu comparo muito, igual a depressão. Não tem um exame de sangue que eu vou fazer que vai ver tem depressão, né? É pelo comportamento. Então, como essa criança, esse indivíduo se comporta, como ele reage às diferentes situações, é que então a gente vai fazer o diagnóstico, né? E tudo isso aqui vai estar alterado no cérebro do autismo. Resumindo, com essa figura aqui, essa imagem, o que isso traz, tá? Lá, daquele lado, a gente vai ter uma árvore comparando, o cenário assim, a árvore compara o cérebro, tá? Os ramos, as sinapses, né? As conexões neurais. E as tesourinhas são as podas, são as limpezas, né? Então, no cérebro de uma criança sem TEA, a gente vai ver que a gente vai ter toda a árvore tem ramos, né? E esses ramos vão crescendo, crescendo, e a gente precisa saber qual ramo a gente tem que podar, qual ramo a gente tem que deixar. Se a gente cortar um ramo importante, pode matar a planta. Se a gente não cortar e não fizer a poda, vai ficar um monte de galho, folha velha ali, vai atrapalhar essa árvore e não vai frutificar. Então tem que ter uma limpeza organizada e ordenada para que essa árvore seja saudável. Então as nossas micróglias, são as células cerebrais, elas vão através da autofagia, né, que é essa que eu expliquei antes, né, que é essa como se eles engolissem as células, né, eles fazem a destruição, é organizado, ou seja, a gente vai cortar o galho que não está sendo utilizado. Então tudo que não é utilizado e não está sendo reforçado e que a gente não usa vai ser descartado para a gente ter mais espaço para folhas novas. Já desse lado aqui, a gente tem um modelo então do cérebro da criança que tem autismo, né? Do indivíduo. Eu uso criança porque eu vejo mais criança, mas do indivíduo com autismo, né? Porque pode ser, cada vez mais a gente tem diagnóstico na adolescência, fase adulta, idosos em breve teremos mais, né?
e a gente consegue perceber que essa limpeza, essas células microbiais, essa faxina, ela ocorre de uma forma desordenada. Ela vai ocorrer, pode ocorrer em menos quantidade ou tão exacerbada que pode cortar um galho importante. Exemplificando, por exemplo, para a gente entender um pouco, as regressões no desenvolvimento. Então, às vezes era uma criança que estava falando que é uma sinapse, vou dizer, claro que falar não é uma sinapse, são várias sinapses, né? Mas um exemplo, né? Que era algo que ela estava utilizando, que ela estava fortalecendo e que é muito importante no desenvolvimento, mas como essa limpeza é desorganizada, por algum motivo essa micróbia vai lá e destrói neurônios que estavam sendo fundamentais nesse processo da fala e a criança deixa de falar. Então isso nos traz algumas reflexões do que ocorre, mostrando que funcionamento cerebral é muito importante e impactante, né? E a gente consegue entender muitas vezes, é muito interessante a gente ter a oportunidade de crianças que conseguem falar e exemplificar. Eu tenho adultos no consultório também, que às vezes o neuropediatra tem um pouco mais de experiência, porque a gente vê todos os dias e muito, né, do que o psiquiatra de adulto ou o neurologista de adulto. E eu tenho adultos e é muito interessante a gente conversar e entender como é a forma que eles enxergam, veem e sentem o mundo. Então, um exemplo disso, eu tenho um adulto que ele faz faculdade, é formado, trabalha, tem namorada, né? E ele me trouxe assim, um relato de que ele sempre prefere ficar sozinho, que é muito difícil ele estar em grupos, porque ele tem que estar sempre tentando ler a face da pessoa e tentar entender o que ela quer dizer com aquela expressão, o que aquilo significa. Não é algo automático para ele, ele tem que se esforçar muito para tentar entender. Trazendo uma situação, lembre que cada indivíduo é diferente, ele está trazendo a experiência dele, né? E assim, a questão da rigidez muito presente, assim, ele diz que quando ele está dirigindo, qualquer infração de trânsito salta aos olhos dele. Se alguém passa o sinal vermelho, ele chega a ficar irritado no carro, porque ele não tolera que como é que tu não consegue respeitar a lei se tem sinal vermelho, não pode ultrapassar. Então, assim, e alguns aspectos a gente precisava também de mais pessoas, né, cumprindo as regras, porque no Brasil é um pouco mais difícil, isso é cultural também. Eu trago isso porque se a gente for para a Alemanha, se tu passar no sinal vermelho, Deus livre, aqui brasileiro, se tu não passa, tu é o bobo que não passa no sinal vermelho. E tem essa questão cultural também. Mas o impacto para quem tem autismo, essa questão da rigidez gera um sofrimento muito grande. Então é interessante a gente entender, até para a gente conseguir prevenir, ajudar eles. Prevenir, eu digo, o sofrimento psíquico, né? Se a gente entende, a gente se coloca no lugar e a gente consegue trazer mais e realmente fazer a inclusão. Então, uma criança que está com uma crise, né, uma desregulação emocional, se a gente entende o que está acontecendo, a gente vai ter um outro olhar, a gente vai ter uma outra abordagem. Isso é muito importante. Então, aqui é uma breve apresentação geral do que é o autismo. Ficaram de fora várias questões que a gente poderia abordar, né? Tanto de crises, medicações, enfim. Mas a ideia é a gente falar um pouco do que é o autismo, como é o cérebro, sinais de alerta, importância da intervenção precoce, para trazer algumas reflexões pertinentes a esse tema. Espero que tenha sido útil e fico à disposição.